Olá, quinto ano! Como é bom estarmos novamente juntos para mais uma videoaula de matemática. Sou a professora Maria Ieda e faço parte da rede adventista. Continuando da aula anterior, espero que vocês tenham feito a atividade, tenham elencado e verificado como a divisão faz parte do nosso dia a dia. Hoje nós vamos continuar falando de divisão. Quando nós falamos de divisão, você já deve estar com a sua apostila, o seu estojo, após assistindo a aula. Então, vamos falar da divisão lá na página 210 da nossa apostila. Existem várias formas, lá no livro você vai observar, fazendo por decomposição, por estimativa. Nós vamos trabalhar aqui na nossa aula com o algoritmo propriamente dito, tá? Antes, porém, quando nós falamos e vamos iniciar uma divisão, o aluno tem que ter em mente que ele tem que saber a tabuada do 0 ao 9, pelo menos, né? Tem que saber a tabuada de multiplicação, temos que saber subtrair. É de extrema importância para que nós possamos conseguir fazermos uma divisão. Quando nós falamos de divisão ou de qualquer operação matemática, temos que entender que existe uma nomenclatura para os seus termos. E eles também são muito importantes, porque eles estão em enunciados de exercícios, caem em enunciados de prova, mais tarde no vestibular. Então, é muito importante. Muitas vezes, essa nomenclatura, ela é aprendida somente aqui, no ensino fundamental. E quando chega lá na frente, às vezes esquecem. É algo que nós não podemos nos esquecer, porque é muito importante. Então, nós vamos falar agora dos termos da divisão, tá? A nomenclatura dos termos. Então, numa divisão, eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Essa é a nomenclatura, muito importante, porque nós vamos perguntar quantas vezes o divisor cabe no dividendo. E o quociente é a resposta da nossa operação, tá? Então, aqui na página, você vai ver que ali na página 210 do seu livro, tá lá, eu até grifei e gostaria que você grifasse na sua apostila, a nomenclatura, tá? Ela é bem importante. Então, eu vou começar resolvendo com vocês algumas operações do nosso livro, para fazermos algumas observações. Então, lá no exercício 4 da página 210, tem uma operação. 4.080 dividido por 4. Professora, você não usa a chave. Não, eu não uso para evitar de misturar o resto lá, mas não tem problema se você quiser usar a chave, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa divisão. Então, eu vou perguntar, quantas vezes o meu divisor, cabe no meu dividendo, certo? Bom, nós vamos iniciar da esquerda para a direita, tá? Então, o 4, ele divide o 4, tá? Eles são iguais, ele tem que ser maior ou igual, dentro, gente, do conjunto dos números naturais, porque vocês vão ver depois, lá quando nós entrarmos nos conjuntos dos números racionais, que às vezes o dividendo pode ser menor, porque daí o quociente será decimal, tá? Mas não é o caso agora. Então, olha lá, quantas vezes o 4 cabe no 4? Ele cabe uma vez. 1 vezes 4, 4, e eu vou subtrair. Veja que eu usei duas operações, eu usei a multiplicação e eu usei a subtração. E agora, nós temos para baixar do dividendo. Agora, é bem importante isso aqui. Eu vou marcar aqui, ó, e vou baixar aqui, do lado do resto, tá? Gente, esse é muito importante. Às vezes, muita gente usa a calculadora, aí aparece um 0 lá e não sabe de onde ele surgiu. Muito bem, surgiu daqui, ó. Todas as vezes que eu baixar do dividendo e eu não puder dividir, tá? E eu não puder efetuar a divisão, eu coloco 0 no quociente. Independente se aqui é 0 ou não, tá? Eu baixei do dividendo, eu não posso dividir, eu coloco 0 no quociente. Mas eu tenho mais um para baixar, então eu vou marcar que eu já estou baixando, abaixo ele aqui ao lado do resto. 8. Quantas vezes o 4 cabe no 8? Essa é a nossa pergunta. A gente vai lá na tabuadinha do 4, né? E a gente olha lá. Se eu não sei, eu vou lá no 4, faço a tabuadinha do 4 e eu vou ver lá. Eu faço 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 2,
8. Então, cabe 2 vezes. Coloco 2 aqui, tá? 2 vezes 4, 8. Subtraio e eu ainda tenho no dividendo. Enquanto eu tiver no dividendo para baixar, a minha divisão não acabou, tá? Então, eu baixei. Ó, eu abaixei 0. 0 não dá para dividir. Então, o que que eu faço? Coloco 0 lá no quociente. Gente, isso é muito importante, tá? Não pode esquecer. Todas as vezes que eu baixar do dividendo e eu não puder dividir, eu coloco 0 no quociente. Vamos fazer mais um exemplo. A letra E também lá do nosso livro, tá? Tá na página 210. Vou pôr aqui, ó. Página 210 do nosso livro, tá? Então, a outra letra A do número 5 agora. Nós vamos iniciar a nossa divisão, tá? Bom, eu disse que nós começamos da direita para a esquerda. Eu tenho 2 dígitos no meu divisor, ou 2 algarismos, tá, gente? A mesma coisa. 1 não dá. Vou juntar com o 0. Ainda é menor que 45. Então, eu vou ter que juntar os meus 3 primeiros algarismos. E eu vou fazer a divisão. E agora, professora, eu não sei a tabuada do 45, né? Então, a gente vai construir, tá? Porque o aluno tem que saber a tabuada. Se eu não sei, eu construo a tabuada até que eu aprenda. Então, vamos lá. Vou fazer a tabuadinha aqui do 45. 45 vezes 1, que vai dar 45. 45 vezes o 2, 10 vai 1. 2 vezes 4, 8. E a reserva, 9. Ó, 90 ainda é menor que 103. Então, vamos ver. 45 vezes o 3. 3 vezes 5, 15. Fica a unidade, sobe a dezena. Sempre fica a unidade, sobe a dezena. 3 vezes o 4, 12. E a reserva, 13. Olha lá, 3 vezes passa. 2 vezes é menor. Então, nós vamos pegar o que se aproxima. Não pode ser maior, porque nós ainda não estamos trabalhando com números inteiros, tá? Então, nós vamos pegar o 2. Então, 2 vezes o 45, nós verificamos que é 90, tá? Daí, eu vou colocar aqui. 3, não tenho ninguém para tirar. Aqui eu empresto, fica 10, e aqui fica 0. 9 para 10, faltam 1, sobrou 13. Detalhe, gente, se eu estiver efetuando uma divisão e o meu resto for maior que o meu divisor, eu já errei. Porque o resto tem que ser menor ou igual, tá? Nunca maior. Eu tenho 5, então eu vou abaixar o 5 aqui, ao lado do resto. Agora eu vou perguntar quantas vezes cabe lá. Nós já temos na tabuada, ó. Ele cabe quantas vezes? 3 vezes. Então, nós já temos aqui, ó. Então, eu vou pegar o 3, 3 vezes 45, 135. Fiz a subtração. Eu ainda tenho no dividendo, então não acabou minha divisão. Vou baixar aqui. Lembra que eu falei que quando eu baixo eu não posso dividir? O que que eu faço? Coloco 0 no quociente, ó. Aqui foi 0 e eu coloquei 0. Aqui é 6 e eu coloquei 0 também. A regra não está dizendo que quando eu baixar 0, está dizendo que quando eu baixar o número e esse número não der para eu efetuar a divisão, eu coloco 0 no quociente, ok? Aí depois, lá na página 211 de vocês, ainda continuando o algoritmo da divisão, ele está dizendo lá para vocês, lá no clique, que eu gostaria que vocês grifassem, ele diz assim, que dizemos que o número natural é divisível pelo outro quando a divisão dá exata, tá? Então, vamos fazer uma divisão. Aí, aqui tem, continuando as divisões, eu vou fazer mais uma para vocês aqui. Na letra B, 2.884, nós vamos dividir 28. Nós vamos perguntar quantas vezes o 28 cabe lá. Tá? Essa é a nossa pergunta, tá lá na página 211. Ó, 2 não dá, se eu juntar, deu. Então, 28 é igual a 28. Dividendo igual a divisor, cabe uma vez. Uma vez 8, 8, uma vezes 2, 2. Tá? Aqui não é vezes, aqui é menos. Eu ainda tenho no dividendo, então vamos baixar do dividendo ao lado do resto. Eu indico assim para o aluno saber que ele já usou aquele lá, tá? Aquele algarismo lá. Então, 8 dá para dividir? 8 não dá. O que que eu disse? Que quando eu baixo do dividendo e eu não posso
fazer a divisão, 0 no quociente. Porém, eu vou continuar a minha divisão porque eu ainda tenho. Eu vou baixar aqui do lado, ó. Tá? Baixei aqui do lado. Agora eu vou ver. Ai, professora, quantas vezes cabe? Se eu não sei a tabuada, nós vamos construir a tabuada. 28 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Fica a unidade, vai a dezena. 2 vezes 2, 4. E a reserva, 5. É menor. Então, vamos lá. 22 vezes o 3. 3 vezes 8, 24. Fica a unidade, vai a dezena. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Olha aí, nós achamos. Então, cabe 3 vezes. Vamos subtrair o 84. E a nossa divisão deu exata. Quando o resto é 0, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de 0, ela não é exata, ela é inexata, certo? Aí, continuando, na página 212, tem um exercício, número 10, que muitos pais podem dizer assim, ah, mas esse exercício ele é resolvido como uma equaçãozinha do primeiro grau, tem que usar uma incógnita. Até dá para resolver com uma incógnita mesmo, porém, nós podemos resolver sem incógnita. Por isso que é importante a nomenclatura, e você vai entender agora por quê. Porque ele disse assim, ó, é o exercício 10, tá? Vou fazer a letra A com vocês. Ele diz assim, ó, pensei em um número, é um número desconhecido, que eu não sei quem é. Aí ele diz assim, quando eu dividi esse número, então ele está falando do meu divisor. Meu divisor é 13. Ele disse que o meu quociente é 27. Ele disse que o resto é 3. Tá vendo? Se eu não sei a nomenclatura, eu não vou saber montar. Aí eu tenho que fazer uma equaçãozinha. Eu vou ter que dizer x é igual e montar uma equaçãozinha do primeiro grau. Mas nós não precisamos de uma equação do primeiro grau aqui. Bom, como é que eu vou encontrar isso aqui? Como que eu encontro o meu dividendo? Para encontrar o dividendo, é simples. A gente vai fazer o dividendo é igual divisor quociente vezes divisor mais o resto. É assim que nós vamos encontrar, tá? Então, nós vamos encontrar 27 vezes o 13. 3 vezes 7, 21. Fica a unidade, vai a dezena. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Já multipliquei a unidade. Tem colegas que usam 0. Eu uso um sinalzinho de mais. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Eu tenho 8 e ganhei 7. Se não sabe, conta nos dedos. Mas se eu tenho 8 e ganhei 7, eu tenho 15. Fica a unidade, vai a dezena. Tá errado, professora. Se eu fosse dividir, não ia dar. Porque o que faltou? O resto. Ah, ainda bem que a professora viu, né? Mais 3. 354, tá? Quociente vezes o divisor, mais o resto, para eu achar. Se eu não somar o resto, eu vou dividir e vai dar errado, ok? Tá, queridos, nós vamos ficando por aqui, então. Até uma próxima, se Deus quiser.